preferência do Carille, ele teria que ter 2 homens mais fixos à frente da zaga, porque caso essa bola lançada não alcançasse o objetivo de encontrar o camisa 9, ela voltaria em cima da zaga e poderia trazer problemas defensivos. E de fato foi o que aconteceu. Esse ano o Corinthians toma muito mais gols do que o ano passado. Claro, saiu o Pablo, saiu o Arana, mas também perdeu aquela consistência. O Maicon tá naquela vai e não vai e acaba não tendo a preferência. Eu não acho que perdeu convicção. Acho que de fato os resultados pioraram, né? 2 derrotas seguidas. Ninguém espera. Ele vai tentar uma nova formação. Mas o grande problema que me parece aí é a reposição dos jogadores que ele perdeu não foram à altura do que ele recebeu. E aí você perde tecnicamente e vai perder jogos. É uma realidade que o Corinthians não enfrentava desde o final de 2016. Pelo contrário. Olha ali, a pergunta: Jadson merece perder a vaga no time? É a nossa primeira enquete para você que está ligado aqui no Expediente Futebol. Sim ou não, hein? Aquela enquete rápida para a gente começar o programa. O Jadson merece perder a vaga no time? O Jadson merece perder a vaga no time? E aí, animal? Eu acho que ele fez uma escolha, porque ao primeiro momento que ele chega a público e diz que não quer mais jogar por fora, porque é um desgaste muito grande, acompanhar a lateral, essas coisas, ele vai disputar diretamente com o Rodriguinho, porque se ele não joga por fora, ele joga por dentro, vai jogar na vaga do Rodriguinho. Apesar do Jadson ter começado bem o ano, nos últimos meses, ou no último ano, o Rodriguinho foi mais regular. Jogou mais do que o Jadson, jogou mais, eu digo de performance, né, mais vezes. Então ele assume o risco. Você não quer jogar por fora? Talvez, se o Jadson aceitasse jogar por fora, talvez ele barrasse o Romero, que também não vive um bom momento técnico. Talvez ele pudesse tirar o Cleison, porque tecnicamente o mas Jadson... nesse esquema no ano passado, o Cleison ganhou a vaga do próprio Jadson. Sim, mas tecnicamente o Jadson é superior. Também acho. Mas ele tem que cumprir a função tática. Mas bem lembrado, hein? Tá igualzinho a reta final do campeonato do ano passado. E a mudança no jogo com o Palmeiras, que foi chave para o Corinthians arrancar de novo e conquistar o título. O Jadson perdeu a vaga no time naquela altura do campeonato. No 3-2. Exatamente. Né? No 3-2 de Itaquera. Exatamente. Quando entrou o Cleison e entrou o Camacho, que exatamente. é o Michael. O Michael estava indo embora pro Shakhtar, mas não foi ainda, né? Também é uma opção. É que o Michael não tá saindo, não tá saindo, enfim. Sim. Também é uma opção. Agora ele tá tentando fazer. E eu não acho que é uma mudança de sistema exatamente. Porque ele pode jogar 4-1, 4-1 com o Camacho. Só que a característica do jogador é outra. O Camacho, ele é um segundo homem de meio campo que tem mais participação defensiva. A tentativa é recompor esse sistema defensivo que não funciona. Não funciona igual ao ano passado, não é que não funcione. O Corinthians no ano passado, nos primeiros 7 jogos, tomou gol em 2. Nesses primeiros 7 jogos de 2018, tomou gol em 5. Opa. Tomou 6 gols em 5 dos 7 jogos. Desses 6 gols que sofreu, 3 foram pelo alto. Então também não é verdade que você... É só porque tem um volante só. Tem problema no miolo de defesa pelo alto. Mas está explodindo na cobertura dos dois, no setor do volante. O Gabriel tem que sair para a esquerda e fazer um limpador de para-brisa o tempo inteiro assim. Vai enterrar zagueiro que tem talento para jogar. E tem sido uma marca do Corinthians aí nos últimos anos. Eugênio Leal? Sim, eu acho que é um período para isso mesmo. Sinceramente, o Corinthians vai se classificar para a fase final do Paulista, vai disputar. E enquanto isso, vai jogando, vai ganhando mais do que perdendo até aqui e vai ajustando. Tem que ver, porque daqui a pouco não tem mais como fazer teste. Daqui a pouco não tem como mais ver quem está melhor. Vamos ver se faz um 4-1, 4-1, 4-2, 3-1, o que é que seja. Porque aí começa a fase decisiva do Paulista, vai entrar fase de grupos da Libertadores já, né? Ali batendo a porta, semana que vem já Dia começa. 28, daqui a 9 dias. Então é a hora que o Corinthians tem para se arrumar. Então é normal que as mudanças aconteçam. Não adianta a gente achar de fora que esse jogador é melhor do que aquele.
que a formação A é diferente, é superior à formação B. É no campo que a gente vai ver isso. E o Corinthians ganhou, e vinha fazendo uma campanha bem regular no Campeonato Paulista, mas sem convencer nunca. Ganhava uma partida ou outra e tal, vai fazendo os pontos, mas o Corinthians jogou muito. Não, jogou ali pro gasto e tal. Havia aquela dúvida sobre o Casim não vai ser, cara, tira o Casim, bota o Júnior Dutra. Resolveu? Não resolveu. Tá, tudo bem, tem menos resistência, segue o Júnior Dutra e tal. No meio de campo, tira um, bota o outro. Até chegar numa formação que renda mais. Não tem ainda. E isso é o que preocupa, porque já estão batendo à porta os momentos decisivos desse primeiro semestre. Não poderão participar do jogaço de sábado em Itaquera. É a diferença para o Palmeiras, né? Que preservou o Felipe Melo. Depois até o Roger falou, o jogador não se recuperou do último jogo, enfim, estava com incômodo, mas a gente sabe que foi para evitar o terceiro cartão amarelo ficar fora do Clássico. Esse jogo de hoje, João, ele é muito tenso para o Corinthians. Sem dúvida. Ele é muito tenso, porque o Red Bull Brasil não tem bobo no futebol. É claro que o técnico do Red Bull Brasil vai preparar o time para explorar justamente esse momento tenso, essa pressão que o Corinthians vai sofrer sim, enquanto essa bola não entrar essa noite, porque uma coisa é você chegar no Clássico de sábado contra o Palmeiras acumulando aí 3 partidas sem vitória, e outra coisa é você apagar essas 2 derrotas com uma vitória convincente hoje. Exato. Então hoje é um jogo fundamental para a semana do Corinthians de preparação para esse jogo contra o Palmeiras no sábado. A gente vai saber, a partir do resultado dessa noite, se será uma semana tranquila, onde o Carille possa pensar o melhor para enfrentar o Palmeiras, ou naquela pressão que a gente já conhece. Não tenha dúvida. Fala aí, Eugênio. Sufoco, porque é assim. É início de ano, é tudo isso, mas existe. Rivalidade, é um fato. Vai se criar uma tensão. E muito disso, do que está acontecendo com o Corinthians, dessa tensão, desses problemas de encontrar a formação, acontece porque o Corinthians perdeu. Perdeu o Pablo? Sim, tem um peso. Perdeu o Arana? Sim, tem um peso. Mas a principal perda foi a do Jô. O Jô não tem ninguém que chegue próximo do papel que ele exercia para o time. E aí, o time vive uma crise de identidade. O que eu faço agora? Não tem aquele cara ali na frente que era o meu porto seguro. Não tem. E a direção do Corinthians não se apressou, não se fez intensa na busca por um jogador que substituísse de verdade o Jô. E esse é o problema que o time vai ter muitas dificuldades para superar ao longo da temporada. Eu acho que tem a ver com tudo com isso que você está dizendo. Concordo inteiramente. Só que eu acho que tem uma questão da mudança tática. Quer dizer, além é consequência. Disso, não é consequência. Não seria? Seria, aconteceria mesmo com o Jô? Porque o Jadson pediu para sair da ponta e vir para dentro. Então você abriu mão da tua segurança nesse sistema também, um pouquinho mais fechando a casinha. Mas seria mais fácil a adaptação com o Jô. Provavelmente você toca a bola no jogo, o Jô segura a bola, o time chega, se o Jô não faz o gol, o time Fred entra tá fazendo no Cruzeiro. Embora o Fred tenha, a gente pode discutir bem o Fred, né? O Fred tem participado bem. Sim. Tem um gol de 11 que o Cruzeiro marcou. Mas participou e tem quantos? participação. Claro, é isso que eu tô falando. Assistência ele tem 2 e participação e indireta. Quantos jogadores cresceram com essa função do Fred? Como a referência que você está explicando aí. Você hoje tem o Arrascaeta jogando muito, o Rafinha quando entra joga demais. Eu acho que são questões também individuais. O Arrascaeta se livrou de uma lesão que ele tinha crônica do ano passado e está crescendo de produção. E o Rafinha, o Mano dá confiança para ele desde que ele chegou no Grêmio em 2006. A gente falava disso ontem, né? Sim. E ele começou a temporada voando. Ele O Fred terminou voando em 2017, começou voando em 2017. Agora, quem faz isso muito bem também não pode jogar no momento. Paulo Guerreiro, né? Faz muito bem esse pivô. Exatamente. Inclusive, é um nome que, embora não haja uma confirmação oficial, ecoa. Pensa-se em Paulo Guerreiro lá por volta de agosto no Corinthians. E aquela velha pergunta, quem vai ser o camisa 9 do Timão? Dentinho está na Ucrânia já há alguns anos, no Shakhtar Donetsk. É um nome que, revelado pelo Corinthians, tem ligação com o Corinthians. É um nome que agrada a diretoria. Andrei Sanches, do Willian Monteiro Alves, é um nome que está sendo pensado como uma possível contratação daqui a pouco.
O Dentinho é isso aí que o Corinthians Não. precisa? Não é o Dentinho. O 9 para substituir o Jô à altura, não é. Não é. É um excelente jogador, melhor que o Romero, pelo menos foi, né? A gente não tem visto. Melhor que o Cleison, mas é jogador de lado de campo. E não vejo ele chegando ali e substituindo o Jô na função que o Carille gosta, que é o homem que sobe, protege, espera a chegada dos meias. E aí faz com que o time consiga ter um equilíbrio de transição de meio campo para o ataque e de ataque para meio campo para voltar a defender. Porque o PVC falou, e ele está coberto de razão, time bom consagra zagueiro ruim, né? Não estou dizendo que os zagueiros são ruins, mas quando o sistema defensivo recompõe com velocidade, a bola chega lá na zaga mastigada. E aí você não vê problema crônico na defesa. Hoje não é o que está acontecendo. Pelo menos não foi até agora, com Rodriguinho e Jadson, pelo menos nesses 7 jogos que eu pude observar, também não vi todos em 100%, mas acabei vendo de alguma forma, eles não estão recompondo com eficiência para a proteção da zaga. E aí sobrou para o Pedro Henrique, aí sobra para o Juninho Capixaba, porque são jogadores que estão entrando no time e não conseguem manter a mesma eficiência do ano passado. O René Júnior, por exemplo, o nosso mosqueteiro corneta está aqui falando comigo, está dizendo o seguinte: cadê o René Júnior que está lá e não dá uma chance? O mosqueteiro, corneteiro, está aqui, forte no ponto eletrônico. A questão é... Cadê o René Júnior? A chance para ele seria agora, né, ao invés do Camacho, entrar o René Júnior. Só que, segundo o corneteiro mosqueteiro, o Carille tem Ele foi o quê que o Carille tem pelo Camacho? Ele ama o Camacho, é isso, corneteiro? Tá bom. O Camacho tá dizendo que o Carille adora o Camacho. E por isso que ele foi titular o ano passado inteirinho, né? Ah, tá, o Ele corneteiro. não foi titular, mas ele foi muito PVC utilizado no ano tá na sua passado. canela aqui, Ele entrou em corneteiro, jogos importantes, ele virou titular, inclusive a gente citou agora há pouco, né, no jogo contra o Palmeiras. Sim. E era um jogador que vira e mexe estava participando do jogo. eficiente. É um jogador que compõe bem. O Carille fala muito sobre isso nas entrevistas dele, né? O jogador que sabe como o time joga. Sim. Que entende o sistema de jogo, que já tem dentro dele o DNA desse time do Corinthians. O René Júnior chegou agora. Mas sabe o que eu acho? Demanda o tempo. Só que eu acho que tem que ser valorizado e colocado assim. O Carille se notabilizou. Se notabilizou o ano passado, porque ninguém lembra do Paulo Roberto. Ninguém nem se lembra mais do Paulo Roberto. Tá lá ainda, hein? Não, mas é isso que eu quero dizer. Tá lá. Se hoje ele vai botar o Camacho, é porque eu acho que nos treinamentos o Camacho está correspondendo. Porque no passado, quando o Paulo Roberto... Ele tinha segurança, botou de lateral e foi bem, botou no meio campo e foi bem, naquele jogo contra o Grêmio lá, ele foi o destaque. E naquela ocasião, me ajuda aí, PVC, naquela ocasião, se o Grêmio ganha, vira líder do campeonato. É verdade, 10ª rodada. O Corinthians ganhou, abriu 4 pontos, ele jogou muito, e depois deslanchou. Jogos decisivos da competição. E é por isso que eu estou dizendo assim, o Carille ama o Camacho. Se ele amasse o Camacho, quando você fala, o Carille ama o Camacho... Não fui eu não. Não, eu estou você sabendo do interlocutor. Forma de expressão. Quando alguém diz o Carille ama o Camacho, isso dá a entender que ele só escala o Camacho porque tem uma relação de preferência. E se tivesse uma relação de preferência, como lembrou o Edmundo, ele escalaria o Camacho contra o Grêmio no ano passado e não o Paulo Roberto. O Camacho seria titular a maior parte do ano passado e não seria o Maicon. Né? Quando tinha que começar o ano... Teve um drama pessoal no passado. Também. Mas assim, Ele o acabou Camacho virou titular. O Camacho foi importante o ano inteiro. Mas o Camacho virou titular nas últimas 6 rodadas do O Carille justifica a escalação do Camacho muito também por causa da qualidade do passe. Ele acha que essa saída do Camacho muito boa. A gente está falando nessa variação do Corinthians de 4-1, 4-1, 4-2-3-1. O Camacho é o ponto de transição, porque ele faz os dois. Ele se encaixa nos dois sistemas. Ele pode jogar adiantado nessa linha de 4, ele pode recompor nessa linha de 2 volantes. Enfim, a versatilidade do Camacho facilita o trabalho. Calheiros, a verdade é o seguinte, eles arrumaram, foi um jeito de jogar
com 5 no meio campo, sem mostrar que o time é defensivo. Aí é que entra. Ou não é? Ô, João, você tava falando aí Porque antigamente... Não, agora, há uma diferença, né? Não tem mais 3 brucutu, aquele volantão que só pegava. São meias, são jogadores estilo Adílio, estilo Zico, meias mesmo, Júnior, Silas. que são meias que ajudam na marcação e que produzem lá na frente. Mas a verdade é que é 4-5-1. Mas por que o 4-3-3 voltou na Europa? Voltou. Parecia. 4-3-3 estava condenado, o 4-3-3 voltou. Tem um monte de time jogando 4-3-3. Bota a ponta, Tele. Não tinha um negócio Jô desse? Soares. Era o Zé da galera. Zé da O 4-3-3, o Manchester City joga 4-3-3, o Barcelona esse ano não. O Real Semana Madrid passada joga. O Real Madrid joga 4-3-3. Perdeu o Neymar, né? Mudou o esquema. O Real Madrid voltou a jogar 4-3-3 com o Bale. O Paris Saint-Germain joga 4-3-3. Você não enxerga o Flamengo no 4-3-3? Eu acho que é mais 4-1-4-1 porque a recomposição é diferente um pouquinho, mas é detalhe. Mas por que voltou o 4-3-3? Porque você consegue ocupar mais espaço com o cara que joga na frente. Você bota um jogador talentoso, Toni Kroos correu no jogo Real Madrid Paris Saint-Germain semana passada, ele correu 13 quilômetros. 13! Os caras na Copa de 70 corriam 5. O Edmundo você corria quanto? Você tem 10 quando você corria? 8, entre 8 e 9. É. Eu já peguei 7, 8, 9. Já peguei correndo um pouco mais. Correndo mais. Hoje se corre muito mais. O cara Mas correu assim, 13, aí você vai tinha recompor mais. Tinha uma peculiaridade, né? Eu era o segundo atacante e não tinha a obrigação De vir o tempo inteiro de aqui. vir aqui atrás marcar o lateral. Hoje há uma inversão de valores. O Romero é ponta, mas ele mais marca o lateral do que o lateral marca ele. Estou só exemplificando. Né? Eu não. Eu tinha ali uma obrigação até o meio. Acompanha até o meio. Daqui você larga e tem um sistema defensivo ali montado para inibir. E ao contrário, como eu tinha boa técnica, boa velocidade, roubava a bola e explorava as costas daquele lateral que avançou. Eram sistemas diferentes, né? Mas ficou mais bonito 4-1-4-1 porque parece super ofensivo. Mas São 5 no meio. se você não escolhe bem essas peças, são 5 no meio. E daqui a pouco nós vamos conversar com o Hever, zagueiro do Flamengo, aqui no Expediente Futebol, lá no Ninho do Urubu. A nossa equipe vai conversar com ele. E nós vamos perguntar pra ele, e esse esquema aí, 4-1-4-1, vem aí Libertadores da América, vai expor a defesa é lenta. Daqui a pouco, hein, Hever do Flamengo aqui no Expediente Futebol. Olha ali, Jadson merece perder a vaga no time? Pra maioria, não. 55% não, 45% sim, equilibrado, porém a maioria achando Eu só que não o Jadson posso perder a deveria piada, ficar. João, Qual é a porque piada, você levantou aí a informação do Dentinho. Aliás, eu fiz aqui no Rio de Janeiro, quando o Shakhtar veio fazer a pré-temporada, foi 2016, PVC, o 15? Foi 2015. Eu vim acompanhar o treino do Shakhtar e entrevistei o Dentinho. E já naquela época, eu não sei até quando é o contrato do Dentinho, mas já naquela época, houve uma sondagem do São Paulo. E o Dentinho, ele falou em entrevista. São Paulo ou Corinthians? Do São Paulo, em 2015. Uma sondagem, né, da situação do Dentinho, mas ele tinha ainda tempo para cumprir de contrato. E o Dentinho já revelava desejo de retornar ao Brasil, em 2015. Não sei agora, 3 anos Sabe depois. por quê, né? Mas o PVC, Ninguém quer jogar na Ucrânia. não tem como E o perder Shakhtar a não piada. Porque eu recebi a mensagem do seu boneco da Fiel. Seu boneco da Fiel falou contigo? Mandou uma mensagem para mim que diz o seguinte, que nesse ataque do Banguela do Corinthians, qualquer dente é bem-vindo. Nossa senhora, tá inspirado, hein? Tá inspirado! O seu boneco da Fiel. Vamos aguardar. Então daqui a pouco tem um ataque do Corinthians em campo contra o Red Bull. Vamos sair do ataque e vamos para a defesa. Porque hoje o Corinthians anunciou Marlon da Ponte Preta. Aí está a imagem ao lado do William Monteiro Alves assinando o contrato. Titular? Chega com possibilidades boas de virar titular do Corinthians, na opinião de vocês? Eu acho que o Eugênio matou a charada ali. Depende da adaptação dele ao sistema do time. Porque por que o Giovanni Augusto chegou e estou usando o Giovanni Augusto como exemplo? Porque no ano passado o Carille falou sobre isso. Jogadores que chegaram em 2016, depois do desmanche do final de 2015, e que chegaram e não tiveram como se adaptar, demoraram para entender a maneira como o time jogava, que é um time que joga mais ou menos da mesma maneira desde 2008, quando o Mano desembarcou lá no Parque São Jorge. Então eu acho que o Marlon tem condição de jogar.
Mas vai jogar Balbuena e Marlon, e o Henrique espera. Pois é. Eu acho que pode ser. O Marlon não foi titular o tempo inteiro na Ponte no ano passado também. Ele foi titular a maior parte do tempo, às vezes ficou fora. Acho que ele chega para compor o elenco e tentar ganhar a posição. Qual é a informação? Produção, ele não será inscrito na fase final do Paulista e não vai ser inscrito na fase de grupos da Libertadores? O Corinthians vai até domingo, tem a data, né? Para até o dia 25, até a data para enviar a relação de inscritos para a fase de grupos, com 30 nomes, e ele não será inscrito. Ou seja, ele vai jogar só no Campeonato Brasileiro, em abril. Mas quem são os 4 zagueiros do Corinthians para a Libertadores? Henrique, Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos. É isso? É isso, Corneta? É isso, né? Ainda tem o Wilson Corneta. Eu acho que o Marlon teria espaço, hein? Pois é. E aí? Eu também acho, cara. Eu acho que teria espaço. Vai entrar na mesma história dos caras que já estão lá. Estão lá. Vai chegar. O Marlon não chega com a pose, um grande reforço. Não é o Bonucci, no caso. O Marlon é uma contratação. A partir de agora vai ser incorporado ao elenco do Corinthians, vai ficar lá treinando, entendendo o dia a dia e tal. E acho que é um jogador para ser usado ao longo da temporada. Entra aqui um pouquinho, entra ali um pouquinho, alguém se machucou. Mas da frente dele ainda tem o Léo Santos. É mais pensando um pouquinho à frente, o futuro, né? Tem outra coisa, vamos fazer a conta aqui, que essa conta é boa. Pois não, PVC. Vamos pegar o caso do Corinthians, isso vale para outros clubes também. Cássio, quando chegou, alguém fez festa? Não. Balbuena. Não. Pablo. Não. O Arana é da casa. Gabriel. Também não. Quando chegou a primeira vez o Ralf? Também Felipe. Rodriguinho. não. Felipe, zagueiro. Jô, quando voltou no passado. Não. Felipe, zagueiro. Embora Felipe, zagueiro. o Rodriguinho... Aí quando você sai vai do longe, aí você vai América- até Paulinho, Romarinho. Mas peraí, Pô. o Corinthians ganhou uma Não teve festa pra ninguém, pelo PVC. Não, teve Chegou festa lá, pra ninguém. teve festa. O que Mas teve ninguém festa, foi no o que teve aeroporto, festa cara. foi mal. Não. Exatamente. Que foi o Pato. Sim, o Rodriguinho. A única que teve festa foi o Pato. Rodriguinho, É verdade. ninguém chamou. Uma coisa é o Corinthians O Renato disputar. Augusto chegou discreto também. Mas E já o- chegou e o Pato? com mais nome, né? E o Pato. Chegou junto com o Pato. Teve festa. Sim, é. E o Jadson, quando chegou pro Corinthians, era troca com o Pato. O que dizer, o São Paulino achava que o Corinthians tinha levado vantagem, É. o corintiano achava que quem tinha levado vantagem era o São Não Paulo. teve festa, não teve Então, festa. o time inteiro que o Corinthians montou não teve festa em nenhuma contratação. Renato Augusto Nenhuma. chegou sob enorme desconfiança, Foi. porque vinha se lesionando seguidamente na Europa. O contratação. Só tivemos uma pessoa aqui nessa bancada que disse que o Renato Augusto seria o cara do Corinthians. Melhor do que o Pato. Paulo Lima. Paulo Lima. O único. Contratação. Do mundo que falou O isso. futebol brasileiro hoje. Eu não falei de Renato Augusto, mas falei que o Pato não acreditava nele. Então tínhamos duas pessoas no planeta que falaram isso. Eugênio e Paulo Lima. Futebol brasileiro hoje, que vende, que o jogador fica rico cedo demais, você não contrata com dinheiro, você contrata com olho. Você saber onde é que está o jogador que vai vir, você vai descobrir e vai virar teu ídolo. Pablo, eu vou dar um outro exemplo além do Pablo. O Bruno Silva, que a torcida do Botafogo ficou desesperada que o Bruno Silva foi embora. Quando chegou, alguém bateu palma? Não. Claro que tem situações e situações. Tem jogador que você contrata muito bem. O Edmundo foi o jogador mais caro da história do futebol brasileiro quando chegou e foi um sucesso absurdo. Sim. Né? Mas tem sido um... Não é todo time que você monta assim. Quem contrata melhor no futebol brasileiro? Clube. Desse ponto de vista, o Corinthians ganhou 2 títulos brasileiros nos últimos 3 anos. Corinthians. E o Grêmio ganhou a Libertadores Eu boto no ano o Grêmio passado. nesse balaio também. E o Grêmio ganhou a Libertadores ano passado sem fazer alarde. Também sem fazer alarde, então são os dois. É verdade. Eu gosto muito da Corinthians e política Grêmio? de contratação do Grêmio. Recentemente a gente entrevistou o presidente Romildo Bolzan, até foi levantado o tema Henrique Dourado, e gostei muito da leitura que ele fez ao desistir da contratação do jogador. Sim. E pela pedida do Henrique Dourado, o Grêmio imediatamente fez uma média, não da última temporada, mas dos últimos 5 anos do Henrique Dourado. E aí ele chegou à conclusão que a pedida era muito alta pelo jogador e pulou fora. E você vê agora os centroavantes, né, os homens que o Grêmio está contratando, são jogadores que estão chegando ao clube sem expectativa, sem grandes expectativas. Hernani Brocador, mas quantos nessa toada o Grêmio não Vai recuperou? mesmo, né, Brocador? Já tá lá, né? E o André está indo. Daqui a André pouco, tá hein? indo. Daqui a O pouco André nós vamos parece que falar estreou também. sobre o Grêmio. Pode ter 2 centroavantes lá, Hernani e André. Atenção, daqui a pouco, maiores detalhes aqui no programa, mas nós vamos trazer a informação de agora a pouco, inclusive já no Boa Tarde Fox veio a informação e a gente reforça. A Federação Baiana de Futebol divulgou a súmula do Clássico e decreta o Bahia vencedor pelo placar de